Se você clicou nesse vídeo é porque você também quer saber como vai ser o último episódio de Digital Circus, acertei? E cara, não vou mentir, as minhas expectativas estão altas ao mesmo tempo que eu tô com medo de não ser nada daquilo que esperávamos. Então chega de enrolação e bora logo ver como vai ser isso. Ah, vamos nessa! Fala gente bonita, eu sou a Mia. E antes de mais nada já quero avisar que eu não irei atirar pra todos os lados e ficar inventando teoria não, hein? Eu vou usar de base o próprio Circo Digital e algumas citações da própria criadora, a Goose Works, que é bem ativa lá no Tumblr. E eu vou pedir pra vocês comentarem aqui embaixo qual dessas teorias acham que é a mais provável de acontecer, beleza? Começando pela primeira. Pomni é a chave. Há uns dias atrás, eu achei o comentário do Thiago Gamer18, onde ele disse que o vácuo talvez seja uma parte dessa saída, diferente do que estávamos pensando, do vácuo ser de fato a saída pra fora daquela dimensão maluca. E como isso iria acontecer? Acredito que a Pomni vai ser a responsável por libertar todo mundo dali. Porque não sei se vocês se lembram no final do primeiro episódio, onde temos uma mesa farta de comida, com todo mundo sentado ao redor dela e a Pomni bem no meio da mesa, quase como se fosse uma representação de Jesus e a última ceia, saca? Imagino que essa foi a pista que a criadora nos deu bem de relance, sobre a Pomni ser a chave dessa saída. Agora, por que justo ela? Bom, se analisarmos bem, a criadora sempre ficava fazendo esse paralelo da Pomni com Jesus, com essa da Santa Ceia que eu falei pra vocês. Mas também teve uma outra imagem dela numa cruz, que nem o próprio Jesus na cruz mesmo, sabe? E talvez isso tenha sido uma pista muito crucial pra série, sobre a Pomni precisar se sacrificar pra salvar esses outros humanos. E assim como Jesus, ela iria ressuscitar e triunfar de alguma forma. Tanto que o próprio Caim também é uma referência bíblica sobre Caim e Abel, onde o irmão mais velho, Caim, matou seu irmão caçula por pura inveja, já que o Abel era abençoado por Deus, diferente do Caim. Vendo por esse lado, eu fico pensando se o Caim, que é uma inteligência artificial, vai tentar sabotar os planos da Pomni de propósito, já que ele foi programado para fazer isso. Ou talvez ele minta que vai ajudar a garota para no final trair ela, assim como aconteceu com Judas, onde ele traiu Jesus na cara dura, entregando ele pros guardas. E mano, seria ainda mais louco se o Caim revelasse a sua verdadeira personalidade, a de um cara nada bobo e amigável, pra uma IA totalmente sádica e má, obrigando os humanos a irem em aventuras ridículas só pra ele não ficar lá sozinho. Mas talvez eu esteja viajando demais e o plot final não seja realmente tudo isso, né? Mas se você tiver gostado dessa minha primeira teoria, já deixa aquele like bonito nesse vídeo, porque eu ainda tenho outras hipóteses pra vocês analisarem, tá? Os humanos vão descobrir que suas almas estão presas se vocês forem na loja da Glitch e derem uma olhada na descrição numa estatueta da Pomni, vão ver que tá escrito que a alma da garota está presa nesse merchandising. E isso poderia ser um indicativo de que as almas desses humanos estão presas nessa simulação digital, o que é bem interessante, já que todo mundo pensava que eram as mentes dessas pessoas que estavam presas ali no circo. A partir daí, aquela minha teoria da Pomni ser a única salvação deles pode se tornar real, já que a série parece fazer as referências bíblicas de vez em quando, e até faria sentido porque da mesma forma que Jesus salva a alma das pessoas, aqui a Pomni iria libertar a alma desses humanos de volta pro mundo real. Mas se não for isso, eles vão tentar descobrir alguma forma de libertar as suas próprias almas desse lugar poligonal. Mas isso tem um porém, não sabemos há quanto tempo essa gente toda está presa aí no circo, o que significa que os seus corpos físicos ou estão muito velhos, ou até já se desfaleceram, foram de F mesmo, o que seria até bem pesado pra série, mas não vamos nos esquecer que a própria Goose Works já comentou que o plot do Circo Digital foi inspirado no conto Não Tenho Boca e Preciso Gritar, tanto que eu até cheguei a fazer um vídeo sobre isso e recomendo demais que vejam para poder entender melhor a história que inspirou essa série incrível. Pomni só vai achar a saída quando ela parar de procurar pela saída. Pera, eu sei que ficou confuso, mas analisa comigo. Qual foi a primeira coisa que a Pomni fez quando entrou no Circo Digital? Ela foi correndo direto pra saída.
Mas Mia, isso é algo que qualquer um faria pra fugir dali. Eu sei, mas veja bem. Quando a Agatha é atingida pelo Kaufmo bugado e fica toda sequelada, ela pede pra Pomni ir procurar o Caim, já que só ele poderia ajudar. E o que é que ela faz? Deixa a Agatha pra trás assim que ela vê a suposta porta da saída. E o que isso levou? Nada. O máximo que a Pomni conseguiu foi dar de cara com o vácuo, obrigando o Caim a resgatar ela, parar o Kaufmo e só ir consertar os bugs da Agatha e na mão da Pomni. Tanto que fica o maior climão entre as duas, porque foi a Pomni que deu um bolo na Agatha quando ela mais precisava de ajuda. Vacilou legal, hein? E vendo isso por um outro ângulo, eu acho que mais pra frente vão surgir essas portas que fingem ser a saída, como um meio de testar a firmeza mental da Pomni, que nem uma miragem mesmo, só pra ver se ela vai sempre ceder aos desejos de querer sumir desse lugar maluco, ou se ela vai ser fiel a essas pessoas desconhecidas, até mesmo simpatizando com elas. O que eu quero dizer é que, se você quiser voltar para o mundo real, precisa parar de procurar pela saída, porque só assim a real saída vai se abrir para você. Seria basicamente uma charada mesmo, saca? Que nem aquelas perguntas de o que cai em pé e corre deitado. Bem coisa de tiozão mesmo. Mas também corremos o risco do episódio final não ser de fato o episódio final, fazendo ele ficar em aberto para uma possível segunda temporada de Circo Digital, principalmente agora que a série está no auge em todo lugar. E isso não surpreenderia ninguém se a Glitch escolhesse estender mais a obra para poder lucrar mais por cima. Mas caso essa temporada seja realmente a última, verdade seja dita, o final tem que ser bom, mas não precisa ser totalmente surpreendente e tal. Só espero que a criadora não cometa o mesmo erro que o Scott Calton, que mudou toda a lore dos seus jogos só porque os fãs teorizavam coisas que de fato iam acontecer nos jogos. Aí o cara mudava só pra pegar todo mundo de surpresa, deixando a linha do tempo desse game ainda mais confusa. Então, GussyWorks, se estiver vendo esse meu vídeo, por favor, não cometa esse erro horrível. E se você também não quer que a criadora cometa esse erro, já deixa aquele like no vídeo e se inscreva no canal. Vai que o YouTube recomenda esse vídeo pra ela, né? E já aproveitem pra escrever aqui embaixo como vocês acham que será o último episódio de Digital Circus, beleza? Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!